Fala aí, galera, professor Márcio aqui novamente, dando continuidade à resolução dos exercícios. Vamos resolver agora o exercício de número 16. Elevado, difícil de enxergar ali, é fácil de resolver. Eu estou com ele aberto aqui, então, ver aqui, 6 elevado a 3 meios, tá aqui, né? 6 elevado a 3 meios, voltamos lá. Então, 6 elevado a 3 meios, ele quer que a gente encontre qual é o valor dessa expressão. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é transformar em raiz. Então é 6 elevado à terceira. Lembre-se, o denominador fica fora, o numerador é o expoente. Então, observem, você tem apenas que resolver essa potência 6 elevado à terceira. Beleza? Então, isso é raiz quadrada de 216. Ok? Essa não é uma raiz exata. Então, o que você faz? Você pega o 216 e fatora. Você vai encontrar a forma mais simples possível dessa expressão. Só que existe uma outra forma. Eu poderia fatorar o 64, né? Ficaria bem mais fácil. Observa. É melhor do que fazer essa fatoração. Assim vai ficar mais difícil, mais longo. Vai ficar mais complicado de trabalhar. Eu até escrevi errado ali, não foi? É 64. 64 elevado a 3 meios. Eu posso escrever isso de outra forma, porque o 64 eu posso simplificar por 2, 32 por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Aí o 2 aqui, ó, se repetiu 6 vezes, né? Então, fica bem mais fácil agora vocês colocar aqui, ó, 2 a sexta elevado a 3 sobre 2. Por quê? Agora você tem uma potência de potência. Isso aqui é 6 vezes 3 meio. Então, isso é o mesmo que 2 elevado a 6 vezes 3 meio. Eu posso simplificar o 6 com 2. Mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 3 é igual a 2 elevado a nona potência, né? Então a resposta simplificada, a forma mais simples é essa. Se você quer calcular, você multiplica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes, né? Bom, então essa foi a solução do 16, 2 a nona. Do 17, você vai seguir esse exemplo, ó. Tá vendo que a raiz quadrada de 32 não é exata. Então você transforma em um produto. Você transforma em um produto onde um dos números tem raiz exata. Depois que você transformar em produto, você separa utilizando a propriedade. Aí a raiz quadrada do 16 é 4 e o raiz de 2 não é exata. Então, observa como é que a gente faz isso aqui. Você vai ter a raiz quadrada de 12, que eu posso escrever como raiz de 4 vezes 3. Isso é a mesma coisa. E eu ter a raiz utilizando a propriedade, eu posso parar 4 vezes a raiz
3 mais a raiz quadrada de 4 é exata. A raiz quadrada de 4 é 2. O 18, qual é a simplificação que eu posso fazer? Eu posso escrever 18 como sendo 9 vezes 2. Agora você separa raiz de 9 vezes raiz de 2. A raiz de 9 é exata, então a forma simplificada é 3 raiz de 2. 50 eu posso escrever como sendo 5 vezes 2. Aqui agora eu separo raiz de 25 vezes raiz de 2. Isso é 5 raiz de 2. Todos os outros vocês vão fazer dessa mesma forma, beleza? Separa em uma multiplicação de dois termos, onde um deles tem raiz exata. Aqui nós temos, no 18, nós temos uma expressão raiz quinta de 1, que é 1, mais raiz quarta de 81, isso aqui já fizemos, é 3, menos raiz terceira de 125, também já fizemos, é 5. Aí você fica com 1 mais 3, 4. 4 menos 5, isso é igual a menos 1. Então, a resposta do 18, menos 1. Aqui você tem menos 2 ao quadrado, 4, mas tem um menos de fora, então fica menos 4. Aqui você tem menos, raiz terceira de menos 27 é menos 3, aí fica o menos que vem de dentro com o menos de fora, mais, então menos 4 mais 3, embaixo você tem 5 elevado a 0 é 1, menos 2, isso nada mais é do que menos 1 sobre menos 1, menos por menos mais, 1 dividido para 1 é 1, daí a nossa solução. Aqui temos 3 sentenças para analisar. Primeira sentença, vocês acham que a raiz quadrada de 4, 2, mais a raiz quadrada de 9, 3, a soma 2 mais 3 é 5? A resposta é sim, então o primeiro é verdadeiro, já posso cancelar isso aqui, porque isso aqui tem o primeiro falso. Vamos analisar o segundo, raiz quadrada de 9, 3, mais raiz quadrada de 16, 4. A soma 3 mais 4 é igual a raiz quadrada de 25, 5. Aqui você tem um que é falso, então o segundo é falso. Eu já posso cancelar o B, fico só com o C e o A. A única resposta que vai mudar aqui, ó, porque um é verdadeiro e o outro é falso. Então vamos analisar o 3. Raiz quadrada de 3 não é exata. Raiz quadrada de 4, 2. Então, raiz de 3 mais 2 é o mesmo que 2 mais raiz de 3? Sim. Então, nossa resposta é a letra A. Certo? Continuando, nós temos aqui as duas últimas. Você também tem uma análise para ser feita aqui, ó. Aqui você tem raiz 2 vezes raiz de 32. Ó, raiz de 32, você vai ficar com isso aqui, ó. Raiz de 2 vezes 2. Não, perdão. Vou fazer passo a passo. Raiz de 32 eu posso escrever como sendo raiz de 16 vezes 2. Certo? Aí aqui eu fico com raiz de 2 vezes raiz de 16 vezes raiz de 2. Bom, aqui você tem raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 16, 4. Aqui você cancela índice com expoente, fica 2 vezes 4, que é igual a 8. Então a primeira é
verdadeira. Vamos ver a segunda. Raiz quinta de A vezes raiz quinta de A à quarta é igual a A? Vamos analisar. Bom, você tem raiz quinta de A vezes raiz quinta de A à quarta. Pela propriedade, sabemos que raiz de A vezes raiz de B é raiz de A vezes B. Então, isso aqui é raiz de A vezes A à quarta. É o caminho contrário do que eu fiz ali em cima com o 32. Isso é a mesma coisa que raiz quinta de A à quinta, porque você tem a multiplicação de duas potências de bases iguais. Aqui não tem expoente, mas vale 1. Aqui você simplifica índice com expoente e o que sobra é o A. Então, para nós, o 2 também é verdadeiro. Terceiro, raiz terceira de 24 vezes raiz terceira de 3 é igual a 2. A análise é idêntica. Raiz terceira de 24 vezes 3. Quanto é 24 vezes 3? Raiz terceira de 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Agora, vamos pegar esse 72, fatorar e ver o que é que vai acontecer. Aqui vai dar 36, por 2 vai dar 16, perdão, 18. Por 2 vai dar 9, que é por 3 dá 3, que é por 3 dá 1. 16 por 2, 18, correto? Correto. 18 por 2, 9, 9 por 3, 3, 3 por 3, 1. Então, temos o 2 se repetindo 3 vezes e o 3 se repetindo 2 vezes. Então, isso aqui é igual a raiz terceira de 2 a terceira vezes 3 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que raiz terceira de 2 a terceira vezes raiz terceira de 3 ao quadrado. Bom, aqui você simplifica índice com expoente, sobra 2. Aqui você não pode, porque o índice é 3 mais o expoente é 2. Então você resolve só a potência que está dentro. Isso é raiz terceira do 9. Então, o valor que nós encontramos é diferente. Então, esse aqui é falso. Quantas verdadeiras tem? Apenas 2. Beleza? E aqui a gente tem uma distributiva. Eu vou fazer essa distributiva. 7 raiz de 2 menos 5 multiplicado por 7 raiz de 2 mais 5. Bom, eu vou fazer distributiva para utilizar as propriedades dos radicais, certo? Mas como você está fazendo um produto da soma pela diferença, você sabe que é só o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo, certo? Mas eu vou fazer para a gente exercitar. Então, 7 raiz de 2 vezes 7 raiz de 2 vem agora, vem 7 raiz de 2 vezes o 5. Agora a gente vai ter menos 5 vezes 7 raiz de 2, menos por mais menos, 5 vezes 5, 25. Observa que aqui a gente vai ficar com números opostos, mas primeiro, 7 vezes 7, 49 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Aqui a gente vai ter 7 vezes 5, 35, raiz de 2, menos 7 vezes 5, 35, raiz de 2,
Aqui eu botei menos, mas é mais 25. Aqui você tem um cancelamento. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 4, 8 mais 1, 9. E lá no final sobrou 25. Ok? Deixa eu ver se eu não me confundi aqui com as multiplicações. 7 vezes 7, 49. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso nos dá 2. Aqui ficou 7 vezes 5, 35, positivo, raiz de 2. E aqui 7 vezes 5, 35, positivo, raiz de 2. Aqui ficou menos por mais, menos, né? É menos, eu fui lá e meti o mais. Então é menos, aqui também vai ser menos. Então aqui realmente é menos, aqui também é menos, e aqui será menos. Agora, você tem aí uma subtração. Que é 98 menos 25, isso nos dá 73. Está aqui a nossa resposta. Eu falei para vocês que poderia fazer mais rápido se eu fizesse dessa forma aqui, ó. Eu só quis exercitar as propriedades, mas você poderia ter feito direto. É um produto da soma pela diferença, então é só 7 raiz de 2 vezes 7 raiz de 2, que é o primeiro vezes o primeiro, e agora o segundo vezes o segundo, que ficaria menos, aí você tem aqui mais por menos, né? Menos 25, que é menos daqui com mais daqui, menos 5 vezes 5, 25. Aí aqui, ó, você tem o 7 vezes 7, 49, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. E aqui você tem o 25. Aqui dá 98 menos o 25. E isso dá 73. Ok? Beleza? Aqui a gente finaliza essa aula. Para todos vocês, um abraço e até a próxima.